Boa tarde, turminha do JB, tudo certo com vocês? Então, estamos continuando nossas aulas sobre o nosso projeto de sustentabilidade. Hoje temos um momento de história que a prof vai seguir trabalhando com a vidinha das abelhas que a gente está falando, nesses últimos dias. Então eu vou ler uma historinha para vocês, tá bom? Vamos ter também uma atividade, depois a preparação para a nossa live ao vivo às 15 horas. As abelhas e as formigas. Lenira Almeida. Esta história começou num grande bosque. Lá havia uma variedade infinita de árvores que abrigavam insetos e outros animais grandes e pequenos, vertebrados e invertebrados. O silêncio do lugar era rompido pelos gorjeios dos pássaros e pelo farfalhar das folhas, que balançavam com o toque suave ou tempestuoso do vento. Nesse lugar distante, dois povos trabalhavam em silêncio, as abelhas e as formigas. No grupo das formigas havia duas jovens chamadas Edi e Zeni, amigas inseparáveis, pertencentes à casta operária. Sua função era transportar para o formigueiro o que as formigas cortadeiras derrubavam. Insatisfeitas com sua origem humilde, as duas formigas mostravam-se rebeldes e briguentas. Certa manhã, durante o trabalho, as duas amigas decidiram parar para descansar. Deitadas num velho tronco, elas avistaram uma laranjeira em flor e sobre um dos galhos uma abelha, que logo voou, desaparecendo entre as árvores. As duas formigas não deram muita importância, até que minutos depois a abelha retornou, trazendo consigo centenas de companheiras que cantavam assim: desperta no bosque gentil primavera, com ela chegou o canto do sabiá, tralalá, tralalá. Sem entender o motivo de tamanha alegria, Zeni comentou: ouça, as abelhas parecem felizes. Não sei como conseguem cantar trabalhando desse jeito. Veja, cantam como se o mundo fosse um grande salão de festa. Deve ser para nos provocar, porque sabem que somos bem diferentes. Não perdemos tempo com essas bobagens, falou Edi com o mau humor de sempre. Eu adoraria ter nascido abelha, confessou Zeni. A vida delas é bem melhor do que a nossa. Terem nascido com asas muda tudo. Isso é verdade. Por que será que alguns nascem com tanta sorte? Veja a nossa rainha. Nasceu alada e por esse motivo nunca precisou carregar uma folhinha sequer. Lá pelas tantas, Edi olhou para os pés e tristemente disse: aposto que os pés das abelhas são belos e delicados, como os da nossa rainha, bem diferente dos nossos que são grandes, chatos e cascudos. Enquanto as duas conversavam, uma abelha se aproximou. Bom dia, amiga formigas! Vi vocês descansando e vim cumprimentá-las, mas sem querer ouvi o que falavam a nosso respeito. Não se iludam, nossa vida também é trabalhosa e às vezes é bem difícil, mas isso não impede de sermos alegres. Edi olhou com desprezo para a abelha e, cobrindo as antenas com as mãos, perguntou zombeteira: Zeni, tem alguém falando conosco? Não estou ouvindo nada, respondeu Zeni, fingindo procurar alguma coisa. Edi olhou para a abelha e, em tom ameaçador, disse: suma agora daqui, nós não conversamos com abelhas. A abelha, cujo nome era Generosa, esboçou um sorriso triste e voou para junto das companheiras que continuavam a cantar. Desperta no bosque gentil primavera,
Com ela chegou o canto do sabiá, tralalá, tralalá. Aborrecidas com a intromissão da abelha, as formigas correram ao formigueiro, onde se queixaram para o general Formiguelto. Esse, após escutar o relato, reuniu todos os soldados, que eram indivíduos fortes, muito maiores do que os operários. Eles possuíam cabeças grandes e mandíbulas bem desenvolvidas. Sem demora, todos partiram. Ao chegar no local indicado, não encontraram nenhuma abelha, apenas a laranjeira em flor. Desapontado, o general Formiguelto ordenou: subam na laranjeira, quero cada flor e cada folha no chão. Entenderam? Sim, senhor, gritaram. E todos obedeceram. Ao descerem, não havia sobrado nada, apenas galhos sem folhas. Cansados, os soldados sentaram para descansar. Perto dali, uma estranha criatura caminhava lentamente. Algum tempo depois, as abelhas, comandadas por Generosa, retornaram. Ao avistarem a laranjeira desfolhada, exclamaram: Senhor dos ventos, o que aconteceu aqui? Um grande tufão, disse alguém. Deve ter sido um terremoto, sugeriu outra abelha. Generosa, ao olhar para o chão, viu centenas de formigas sentadas. Perto dali, a estranha criatura de pelagem cinza, com tons brancos e pretos, focinho alongado e fino e língua comprida, de garras enormes e uma cauda parecendo uma bandeira, caminhava em direção às formigas. Generosa estranhou a maneira como ela se locomovia, por isso decidiu alertar as formigas. Reunindo o enxame, voou em direção ao estranho animal. Ao acompanhar o voo das abelhas, as formigas viram o temível devorador de formigas. Assustadas, começaram a correr. Na fuga, um soldado esbarrou em Edi, que derrubou Zeni, caindo os três no chão. Levantando-se, o soldado saiu em disparada e deixou as duas formigas para trás. O animal peludo já estava muito próximo das duas formigas, que se fingiram de mortas. No momento certo, as duas subiram pelos pelos do predador e iniciaram o ataque. Ao sentir as picadas, o tamanduá-bandeira começou a se debater. Próximo dali, as formigas operárias trabalhavam tranquilas. Ao escutarem o alvoroço dos soldados, deixaram tudo e correram em direção ao formigueiro. Enquanto os soldados fugiam, as abelhas, com zumbidos ensurdecedores, atacavam o tamanduá-bandeira, que se defendia erguendo as patas da frente e usando a sua grande língua. Edi e Zeni também lutavam bravamente, mas num descuido, uma delas perdeu o equilíbrio e despencou das alturas. A amiga nada percebeu. Depois de algum tempo, cansada de lutar contra insetos tão pequenos, o tamanduá-bandeira desistiu. Edi pressentiu o fim do combate. Deu uma última picada, mas ao descer, escorregou e um grito ecoou no bosque. E nada mais se ouviu. No formigueiro, tudo parecia tranquilo. De repente, abram os portões! Abram os portões! Os sentinelas ficaram indecisos, mas acabaram atendendo ao pedido. Soldados e operárias entraram, esbaforidos. A rainha, pensando tratar-se de uma invasão, tocou uma trombeta, convocando os soldados para a batalha. Mas logo reconheceu seu exército e suas operárias. Passado o susto, a rainha quis saber por que a sua guarnição estava fora do formigueiro. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Ela só conseguia ouvir palavras soltas, como bicho, abelhas, língua, laranjeira, sentados, grande susto, floresta, fuga, focinho enorme, zumbido, correndo, cortamos, bandeira,
bosque, flor, predador, unhas e assim foi. Chega! Gritou a rainha e todos ficaram calados. Um soldado foi escolhido para contar o que aconteceu. Quando a narrativa chegou ao fim, entrou o general Formiguelto para certificar-se de que todas as formigas haviam retornado, fez a chamada. Edi e Zeni não estavam presentes. A rainha ordenou à equipe de resgate que fosse à procura das duas. No final do dia, as duas foram encontradas, muito machucadas, e as abelhas estavam cuidando delas. 2 formigas foram removidas para o formigueiro. A rainha ficou muito preocupada com o estado de saúde das 2 jovens. Por isso, aguardou o momento certo para conversar com todos sobre a operação do bosque. Nas ruas do formigueiro não se falava outra coisa, senão desse episódio e do fracasso do general Formiguelto. No hospital, Edi e Zeni continuavam recebendo cuidados médicos e a visita diária da rainha. Tanta atenção fez as 2 formigas repensarem suas atitudes. Semanas depois, Edi e Zeni deixaram o hospital. A rainha, muito compreensiva, deu-lhes nova função dentro do formigueiro, cuidar das larvas, tarefas que era muito as alegrou. Uma tarde, para acalmar as larvas, Edi e Zeni cantarolaram a música das abelhas. Desperta no bosque gentil primavera, e com ela chegou o canto do sabiá. Tralala, tralala. Suas vozes eram tão bonitas que atraiu a atenção das demais formigas. Ao perceberem, as 2 pararam de cantar. Não, por favor, continuem. E as 2 continuaram. Depois desses episódios, a rotina no formigueiro voltou ao normal. Certo dia, a rainha recebeu uma ilustre visita. Conversa vai, conversa vem, ela ficou sabendo da existência de uma imensa roseira a ser explorada. Alguns formigueiros estavam enviando representantes ao local. No dia seguinte, a rainha convocou toda a população para um importante ato cívico. Na data marcada, todos os formigueirenses estavam a postos para ouvir o que a rainha tinha a dizer. No final, ela pediu em apelo: precisamos de voluntários para irem ao roseiral. Quem fará esse sacrifício pelo país? Silêncio, nenhuma manifestação. Depois de instantes, as 2 amigas cochicharam. Nós iremos, majestade, afirmou Zeni. Todos os olhares voltaram-se para as 2 jovens. Em seguida, ouviu-se muitos aplausos. Os dias seguintes foram de preparativos. Na véspera da partida, uma multidão reuniu-se na Praça do Açúcar para despedir-se das 2 voluntárias. A rainha elogiou a coragem das jovens. Depois foi entoado o hino nacional do formigueiro. Formigueiro, formigueiro, aqui é o nosso lar. Por ti darei a vida, a ti quero exaltar. Sorrindo ou chorando, a pátria hei de honrar. Formigueiro, formigueiro, aqui é o nosso lar. Então, o que estão achando da história? A prof vai contar essa história em 2 partes para vocês. Hoje foi a primeira parte e amanhã a gente termina. Então, dentro dessa primeira parte, a prof quer que vocês peguem o caderno de vocês, coloquem a data de hoje e façam um desenho sobre a parte favorita da história até agora. Combinado? Vou mostrar a data para vocês agora. A data, a prof vai fazer bem grandão que é para vocês visualizarem, mas vocês sabem que é no meio da folha e na parte de cima, certo? Dia 16 de 4. Observem como a prof faz o traçado dos números, onde ela começa e onde ela termina. E tentem fazer igual no caderno. De 2020.
Fica meio tortinho porque a prof tá usando o mouse. Mas vocês sabem que ele é um 0, né? 16/4/2020. Então, vocês vão fazer um desenho da parte favorita de vocês dessa história até o momento, certo? Nossa próxima atividade a gente vai continuar no caderno. Vamos fazer uma atividade de contar hoje, tá bom? A gente vai pegar a nossa próxima folha do caderno, vai colocar novamente a data de hoje, que vocês já viram, e vamos escrever assim. A gente vai, primeiro, a prof quer que vocês desenhem 6 formigas aqui, certo? Depois, vocês vão desenhar 7 abelhas. Depois, vocês vão fazer uma flor com 8 pétalas. Então, o que a gente vai contar até 8 é isso aqui, ó, as pétalas da flor. Ela tem que ter 8 pétalas, certo? Eu vou fazer só 13, vocês sabem que tem que continuar. Depois, vocês vão fazer uma flor com 9 pétalas, a mesma coisa. Aqui a prof fez bem grandão para vocês visualizarem, não vai ter espaço de pôr o próximo embaixo. Se tiver espaço na folha de vocês, vocês colocam embaixo. Se não tiver, vocês podem colocar do lado como a prof. E por último, vamos fazer uma flor com 10 pétalas, certo? Do mesmo jeito que essa daqui, a gente vai contar, fazer o miolinho da flor e vai contar até 10 nas pétalas, certo? Depois vamos pintar bem caprichado e tá pronta a nossa atividade. Então, essa foi nossas atividades, tá? Espero vocês na nossa live ao vivo. Você tem que trazer o seu caderno, lápis de cor, o estojo e um copo, tá? De preferência de plástico. É um copo pra gente aprender uma técnica de desenho com o copo. Nós vamos produzir uma abelha que vai fazer parte da nossa mostra de sustentabilidade, certo? Então a prof espera vocês. Um beijão!